Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Estamos de volta para mais um dia de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e hoje comentaremos o tema Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Este tema, Kardec, na verdade, ele trabalha em dois itens, que são os itens 6 e o 7. Porém, hoje falaremos apenas do item 6, deixando o item 7 para um próximo vídeo, porque reconhecemos que há muito o que se comentar nestes dois itens. Nesse item 6, Kardec, basicamente aqui ele trata sobre uma questão extremamente comum nos dias atuais, em que quando olhamos o comportamento dos indivíduos que hoje estão reencarnados na Terra, nós chegamos a entrar em um certo descrédito com relação à humanidade. E Kardec ele ressalta um ponto muito, mas muito interessante. Ele nos coloca que quando a gente condena toda a espécie humana pelo que nós observamos mediante ao comportamento dos habitantes da Terra, estamos olhando com uma visão extremamente limitada. Porque Kardec nos traz um raciocínio muito simples. Considerando que todos os planetas são habitados, o que seria a população da Terra frente a toda a população do universo? Seria bem menos do que a comparação de a população de um único bairro frente a uma cidade inteira. Então, Kardec, ele nos traz dentro dessa ótica, dentro dessa visão, em que não podemos julgar toda a humanidade, ou melhor, toda a espécie humana, simplesmente pelas pequenas observações das quais nós fazemos. E julgando também sobre essa perspectiva, e considerando o local de destinação que é a Terra, que é um mundo de provas e expiações, perceberemos que todos os acontecimentos são inerentes aos espíritos que nela estão reencarnados, devido às nossas mazelas, em que Kardec vai desenvolver isso melhor no item 7. Mas, no item 6, referente a este assunto relacionado à humanidade e essa diferença das vezes que às vezes nós tiramos com uma pequena porção e caracterizando toda a humanidade, na obra O Espírito de Verdade, que é uma psicografia do Chico e do Valdo Vieira, obtida por diversos espíritos, em que estuda essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o capítulo 20, intitulado como Contrastes, em que o benfeitor André Luiz traz um comentário a respeito desse item 6. E é interessante o título que ele já coloca. Ele coloca contrastes. E ele traz 3 tipos de contrastes ao analisar essa população, se tratando da Terra, onde ele diz que existem uns contrastes exprimindo as desigualdades, onde irá nos mostrar que não necessariamente as mazelas que existem no nosso orbe são incuráveis, muito pelo contrário, as soluções se encontram dentro de nós mesmos, onde daremos um exemplo em que ele coloca que numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente.
Portanto, enquanto existem algumas pessoas que têm essa possibilidade de desfrutar de certas circunstâncias e as desprezam, existem outros que anseiam, em que os seus maiores desejos era desfrutar daquilo que não podem. Depois André Luiz, ele diz que também existem contrastes tecendo contradições, onde ele diz que todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém, porque os recursos distribuídos sobre a terra eles são suficientes, desde que nos coloquemos todos nós na condição de partilhar o que possuímos. E por fim, André Luiz ele diz que existem os contrastes gravando ensinamentos. E um dos exemplos dos quais ele coloca aqui, ressaltamos a caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. Portanto, mesmo nessa sociedade, na humanidade, numa pequena porção da humanidade presente na Terra, que somos nós, espíritos ainda em busca da perfeição, que trazemos as nossas mazelas, conseguimos sim, através da união, através do Evangelho de Jesus, que é o roteiro que o Cristo traçou para que conseguíssemos atingir a tão sonhada felicidade, conseguiremos, sem dúvida nenhuma, termos melhores padrões de vida, não somente para nós, mas para todas as pessoas que nos envolvem. Portanto, que possamos pensar dessa forma, dessa maneira, não julgando toda a população e não desacreditando o ser humano, uma vez que, quando desejarmos mudar esse patamar, teremos a certeza que cabe somente a nós mesmos. Um grande abraço, até semana que vem.